Ok, você adora moda, mas você sabe quem é o estilista dos estilistas? Se você rastrear as fontes de inspiração dos principais diretores criativos da atualidade, todas as referências de como fazer moda vêm de Martin Margiela. E ele ficou famoso nos anos 90 por virar a moda do avesso, literalmente. Ele apresentava peças de roupa com as costuras aparentes, com as barras meticulosamente desfiadas. Na falta de um termo melhor, a sua moda era descrita como desconstruída. Mas ele era muito mais que isso. Martin Margiela era um arqueólogo da moda. Ele tratava o avesso como um elemento estético, expondo as estruturas internas das roupas e até dos manequins de prova. E por isso ele ficou conhecido por fazer antimoda, mas na verdade ele usava uma metalinguagem para falar de moda. Ou seja, ele fazia roupas sobre roupas, ele tinha um olhar muito atento e também muito peculiar sobre todo o processo e a arte de se fazer roupas. E ele surgiu como uma antítese ao glamour dos anos 80 e essa era do culto às celebridades. Ele não dava entrevistas personalizadas, dava sempre em nome da empresa, né? Maison Martin Margiela. Também tem muito poucas fotos dele, muito antigas, que circulam por aí. E nem as etiquetas da sua marca levam o seu nome. Elas são conhecidas por serem etiquetas brancas numeradas, para você saber qual categoria que você está comprando, e elas são reconhecidas, para quem manja, por 4 costuras nas pontas, né, do retângulo, que você pode justamente tirar e vestir uma roupa pelo seu design e não pelo nome que vai impresso nela. Maison Margiela está organizando uma exposição, mas para isso eles estão disponibilizando um monte de arquivos de criações da época do fundador, online para você poder pesquisar também. Eu vou fazer um resumo das suas assinaturas criativas para você ter uma ideia do que eu estou falando. Um dos seus pilares é a linha Artisanal Production, em que ele faz releituras de peças antigas, de materiais de estoque, já antecipando a ideia de upcycling muito antes de existir esse termo. E da mesma forma que ele não usa seu nome, ele tende a cobrir o rosto das modelos com máscaras rebuscadíssimas, mas é para despersonalizar e para não desviar a atenção, lembrando que ele começou na época das supermodels, então ele não queria alguém que chamasse atenção mais do que a própria roupa. Ele também ficou muito conhecido pela bota Tab, que lançou em 1995 e é comercializada até hoje, inspirada naquelas meias japonesas para usar com um chinelo de dedo. E também tem uma técnica que chama branqueato, que é de passar uma tinta branca com pinceladas irregulares, tanto nas peças, né, nos jeans, nos acessórios, mas também como recurso de maquiagem nos desfiles. O Margiela é belga, mas ele vai para Paris em meados dos anos 80, trabalha com o Jean Paul Gaultier de 84 a 87 e ele lança a marca própria em 89. Logo no primeiro desfile, ele já apresentou as modelos com o rosto coberto por essa máscara de musseline ou gaze de seda, e com o passar dos anos ele foi evoluindo essa técnica de ocultação, às vezes virando as perucas ao contrário, de modo a cobrir o rosto, ou então, como eu falei, essas máscaras super bordadas com cristais e pedrarias, ou às vezes apenas um tecido liso de elastano cobrindo o rosto. E para mostrar esse trabalho dele com upcycling, olha essa malha de lã que ele fez a partir de meias militares, em que a curva do calcanhar é usada para ajudar a desenhar os ombros, o busto, a cintura. Essa peça é de 1992. Ele sempre tem um pouco de elementos contraditórios nas suas criações. Então, por exemplo, em 96 ele criou essa linha que usa essa estampa com efeito trompe-l'œil, que dá uma ilusão de ser o que não é. Tá? Então, por exemplo, são peças super finas de seda, levinhas, brancas, quase transparentes, porém impressas com a imagem de uma textura que seria de um casaco bem invernal, de lã, com pontos grossos. Em 97, ele apresentou uma coleção em que as peças traziam os elementos dos manequins onde são feitas as roupas. E ao longo de seu trabalho, ele vai sempre sinalizar essa presença do ateliê e não do estilista celebridade. Em 99, ele lançou esse casaco edredom, que era basicamente um edredom enrolado no corpo, mas com a opção de você usar mangas. E ao invés de fazer uma campanha com modelos, ele fez com pessoas comuns, usando a peça no dia a dia. Entre 2000 e 2002, ele fez uma série de coleções partindo de um tamanho fictício, número 78, que é muito grande, e a partir daí ele ajustava essas peças no corpo dos modelos por meio de dobraduras, né, ou até um efeito moulage, para criar peças novas. Nesse meio tempo, de 97 até 2003, ele foi o diretor criativo da Hermès, e ele também antecipou o que a gente conhece hoje como Quiet Luxury, que é esse efeito de sobreposições, de camadas leves, em tons neutros e materiais sofisticados,
sem logotipo. A marca Maison Martin Margiela foi vendida em 2002 para o Enzo Rosso, que é o dono do grupo da Diesel, e em 2008 ele se aposentou. Eu fui no desfile de despedida dele em Paris, foi o último ato dele na moda, né? Depois disso ele sumiu um pouco da cena, foi trabalhar com artes plásticas, né? Qualquer performance que envolva o corpo como base. Esse desfile, os agradecimentos finais, ao invés de entrar ele, entrou todo mundo que participou do ateliê. E por 5 anos a direção criativa da marca ficaria por encargo desse ateliê sem ter um nome responsável para isso. Isso durou até 2013, quando entrou o John Galliano, que tinha passado por um período afastado depois das polêmicas que o fizeram sair da Dior. O Galliano soube maestralmente resgatar alguns dos elementos do Margiela, claro que dado o seu acabamento teatral, mas os materiais plastificados, aquela brincadeira de silhuetas e as sobreposições com tule estiveram em todas as suas coleções. Ele trabalhou até 2024 e quem assumiu agora em 2025 foi o estilista Glenn Martin. Espero que você tenha gostado desse capítulo da história da moda. Escreve aqui nos comentários quem você quer que eu conte a história, apresente e mostre os principais elementos criativos. E não esqueça de me seguir, mandar mensagem, estamos sempre aí, volte sempre.